Os povos indígenas seguem mobilizados na COP. Representantes do povo Munduruku realizaram um bloqueio na entrada da Zona Azul, que é o principal pavilhão da Conferência do Clima da ONU. O presidente da COP30, André Corrêa do Lago, está intermediando as negociações com o governo federal para tentar atender às reivindicações dos indígenas, entre elas a redução da expansão da produção de soja no país, que vem cercando as terras Munduruku, principalmente no Pará, e colocando o rio Tapajós em risco. Para tratar da presença indígena na COP30, que já é considerada, inclusive, a maior mobilização dos povos originários de todas as COPs, a gente conversa agora com a Giovana Girardi, repórter especial de meio ambiente da Agência Pública. Giovana, um prazer te receber por aqui, num dia com uma manifestação importantíssima, essa dos Munduruku. Queria que você relatasse para a gente o que está acontecendo, como você está vendo. E não é a primeira manifestação, né? A gente teve ali uma tomada de espaço no começo da semana, também por indígenas, chamando atenção para as pautas, dos povos. Exatamente. Bom dia, Thalita, tudo bem? Obrigada aí pelo espaço. De fato, a gente teve na terça-feira à noite, eles realmente forçaram a entrada aqui na conferência, teve porta de madeira, né, pé na porta mesmo, gente entrando, chegou a ter um certo confronto, feriu um pouco alguns seguranças da ONU e tal. Isso foi na terça. E eram grupos do Baixo Tapajós, junto com outros grupos políticos ali. Tinha, acho que, Juventude do Sol. Era um grupo pequeno que se desviou de uma marcha que estava acontecendo e que ia parar longe daqui, e aí eles desviaram e vieram para cá. E aí agora de manhã teve, né, essa manifestação pacífica, né? Acho que vale a pena mencionar isso, porque eles não forçaram a entrada, eles não tentaram invadir. Mas eles ficaram bem, porque a gente tem uma rua, né, na frente de onde é o acesso para a COP, então eles bloquearam ali, não tinha como acessar. Num dado momento, a conferência começou a deixar as pessoas entrarem pelo lugar onde normalmente a gente sai, mas aí, de repente, ficou tudo travado, a gente não conseguia entrar por lugar nenhum. E são os grupos, como você acabou de dizer, e eles pedem um pouco isso que você falou, e eles querem uma audiência com o presidente Lula. Eles são, eles estão se manifestando contra a Ferrogrão, mas também contra um decreto que foi lançado agora neste ano, referente a hidrovias, né? É um relatório que é um relatório, não, perdão, um decreto que facilita o estabelecimento de hidrovias, inclusive pelo Rio Tapajós, que é o rio que passa ao longo ali de onde os mundurucus vivem, né? Então eles vieram para cá, é um grupo grande, bastante vocal. Eles fizeram essa manifestação desde muito cedo, era antes das 6 da manhã, eles já estavam aqui. E aí, para tentar aliviar as tensões, aconteceu exatamente isso. Então, o embaixador André Corrêa do Lago, que é o presidente da COP, junto com a Ana Toni, que é a diretora executiva da COP, começaram a conversar com eles, e aí levou, então, esse grupo para um prédio que é logo na frente de onde está acontecendo a Conferência do Clima, que é uma corregedoria do TJ, e lá eles estão, então, em negociação até agora. Assim, já tem pouco mais de uma hora, eu acredito que eles estão lá e estão conversando, né? A gente ainda não tem retorno de se, né, o que eles vão conseguir tirar dessa reunião, porque ela ainda está acontecendo. Mas é isso, Thalita, eu acho que a gente tem uma situação muito inédita, eu realmente não me lembro de nenhuma manifestação que conseguiu bloquear o acesso à COP antes, mas como está muita gente dizendo, né, a gente está num país democrático que permite esse tipo de movimentação, né? Claro que às vezes ela Sim. foge um pouco do controle, mas é a nossa democracia também, né? Oxalá democracia. Essa imagem que vocês estão mostrando Eu agora, queria que tão você impactante. explicasse, por favor, para quem está acompanhando agora. É isso, quando eles chegam, né, esse homem mais alto é o André Corrêa do Lago, essa mulher de branco é a Ana Toni, e é bem esse momento que eles chegam, onde estava o bloqueio, o Munduruku, e aí eles começam a conversar, e ele pega esse bebezinho, coisa mais fofa desta face da terra, né, com essa, não é cocar, né, mas é uma espécie de, né, que é um símbolo que os Munduruku usam bastante, então isso foi antes
dele pegar os indígenas. Tem até, inclusive, uma outra imagem, não sei se a gente vai ter aqui, mas que é o André saindo de mãos dadas com a Alessandra Munduruku, que é a liderança que está mais à frente aqui dos Munduruku, é a mais vocal. A Alessandra é famosa, ela já apareceu em outros momentos. E aí, gente, é muito interessante porque esse é o mesmo grupo. Eu não vou me lembrar se vocês aí na TVT deram isso, mas em fevereiro, março desse ano, mas no começo desse ano, teve uma grande mobilização aqui em Belém, porque o governo do estado tinha baixado uma medida relacionada à educação e que transformava o ensino, principalmente o ensino que acontece nas escolas indígenas, nas aldeias, né, nos territórios, ia transformar tudo em online. Não ia ter mais escolas físicas nos territórios. E aí, naquela época, os mundurucus também vieram e invadiram a Secretaria de Educação, ficaram lá por dias, acampados, pedindo a revogação desse negócio, e deu muito certo. Então, eles deram uma empoderada mesmo naquele momento, de protesto, né? E aí é o mesmo grupo que está se manifestando agora. É bem interessante ver isso. Sim. Eu acho a foto é muito simbólica desse abraçar, né, a causa indígena nesse momento. Então, por isso que ela passa também tanta emoção para a gente. Eu vou rodar aqui para a Laura e para o Edu questionamentos em relação à cúpula dos povos, enfim, tudo que está acontecendo. Eu vou falar para vocês, eu vejo assim todo mundo meio pisando em ovos em relação a essas manifestações dos mundurucus, né? Porque tudo bem, mas mais ou menos, mas a PIB, a COIAB, a cúpula dos povos, meio mais ou menos, todo mundo olhando de esguelha para os mundurucus. Cara, vamos falar real, né? Quer dizer, você não faz uma COP na Amazônia, no meio da floresta amazônica, e vai querer que os indígenas sejam figuração, sejam cenografia, os cocares cenográficos, entendeu? Cara, desculpa aí, né? Você faz uma COP no meio da Amazônia, você tem que ouvir as reivindicações de quem mora lá, entendeu? É o que o Lula falou. O Lula falou, não adianta querer olhar a floresta de cima com o drone. Você tem que olhar quem mora embaixo da copa das árvores. E quem está morando embaixo daquela copa das árvores não está gostando do que está vendo. O que é que eles estão vendo? Eles estão vendo o rio Tapajós ali, que é o rio que o Lula falou, olha que rio, que bonito o rio, que bonito o rio. Vai perguntar para os caras que estão pegando um monte de doenças e tal por conta da contaminação de mercúrio. Você está na superfície andando no seu barco, ok, você não vê. Bonito. Mas, então, eu acho, a minha posição é muito clara em relação a isso. Eu acho que os mundurucus estão absolutamente corretos de protestar, absolutamente corretos. Eles têm lugar de fala, eles têm lugar de fato ali no território, eles estão sentindo que não estão sendo ouvidos e pronto, e é o que basta, entendeu? Porque a liturgia desse tipo de encontro, essa dança dos empresários, vai ver se a entrada lá está barrada para a JBS. Vai ver se está barrado para as grandes empresas que estão lá fazendo, para a Bayer. Nós falamos sobre isso. A Casa Bayer, que inclusive tem ministro despachando Agrobusiness, de lá. qualquer coisa aí, que o ministro da Agricultura estava dando coletiva de dentro da Casa da Bayer. Sim. Então, cara, vamos combinar. A turma ali que não tá fazendo parte dessa entrada VIP e tal, não está tendo acesso aos coquetéis, aos encontros todos. Tem todo o motivo para protestar. Então eu acho que é lindo, eu acho que é bacana e eu espero que o Lula acabe essa COP demarcando um monte de terras indígenas, que é o mínimo que o Lula tem que fazer. A gente deu aqui, né, 29 terras prontas para serem demarcadas, faltando só assinatura mesmo. Ultrapasse o Collor, Lula. Você queria comentar alguma coisa, Giovana, por favor? Não, eu só queria comentar que, assim, a Laura tem razão, no que ela está falando, só queria fazer um complemento que, por outro lado, ontem mesmo teve um encontro conduzido pela ministra Sônia Guajajara, mas com várias lideranças indígenas junto com a presidência da COP,
E nesse encontro, a Soninha disse que esta é a COP com maior representação indígena da história dentro do ambiente da COP, né? Então, assim, é, não, eu só queria dizer assim, que não dá para dizer que eles não estão aqui dentro, não estão conseguindo se manifestar de alguma maneira, eu acho que estão, mas eu acho que isso mostra, assim, a meu ver, e aí, sei lá, posso estar errada, mas Sim. a gente corre num erro de falar em povo, em povos indígenas, como se fosse uma coisa só, né? A gente não fala que o povo brasileiro é uma coisa só, certo? O povo brasileiro tem suas diferenças, escolhas políticas. O presidente Lula não necessariamente representa o povo brasileiro inteiro, porque tem um monte de gente que não gosta dele, por exemplo, né? Então, eu acho que entre os povos indígenas a gente vê um pouco que, obviamente, eles têm diferenças, eles têm demandas diferentes, que não necessariamente estão contempladas, talvez, dentro deste grupo que está aqui dentro, que de fato, assim, eu só queria reforçar isso, não é pequeno. Acho que eles conseguiram, eu acho que a COP tentou, na medida do possível, desde o início do ano, a presidência da COP, em criar espaços em que eles pudessem ter mais voz, né? Desde o começo, desde que esse processo começou, eles falam, a gente não quer estar só lá dentro, a gente, como a Laura falou, não quer ser só o cocar, a imagem, a gente Sim. quer ter incidência na negociação. E isso foi uma demanda que eles vêm fazendo desde o começo do ano, de fato. A presidência da COP criou aquela ideia de círculo dos povos, que eram espaços onde indígenas, mas também quilombolas, outras representações étnicas, digamos assim, puderam ter voz, mas quanto que elas entram nas salas de negociação para falar, não, eu não quero esse tipo de documento, assim, né? Isso é um pouco diferente. Por quê? Porque só negocia nas conferências do clima quem é país, né? Quem é representante da delegação nacional. E então, como que os indígenas conseguiriam incidir aí? E aí eles abriram esses círculos e tudo mais. Mas ontem, por exemplo, teve esse momento que parecia, inclusive, muito legal. Que, né, quem participou ali era para hoje estar aqui com vocês, a minha colega que está aqui comigo, a Isabel Serpa, que ela está acompanhando mais de perto a questão indígena, mas ela está justamente lá agora nessa reunião que está rolando entre os Munduruku e o André Corrêa do Lago, e também a ministra Marina Silva e a ministra Sônia Guajajara, né? Eles estão lá em reunião nesse momento. Mas ela estava nessa reunião de ontem e ela fala que foi um momento incrível, assim, de todo mundo falando, nossa, pela primeira vez, estamos aqui dentro. Mas eu acho que é isso. Talvez não esteja todo mundo, Sim. todas Não, mas é muito interessante que, de fato, assim, a partir do protesto, inclusive, eles tenham conseguido esse resultado de se encontrar com a ministra, com o presidente da COP. Então, é isso. Talvez, como você coloca, de uma outra forma, essa conversa direta não ia acontecer, né? Mas aconteceu por conta de uma manifestação. Sabe o que eu fico imaginando, eles inclusive, forçaram a Giovana? conversa. Eu entendo essas participações e como elas se dão, mas fica me parecendo, sabe quando o Gilmar Mendes chama aquela reunião de conciliação sobre o marco temporal, né? É isso, nessa balança, as forças têm um peso muito diferente. Então, é disso que no final das contas se trata, né? Da força de cada um. A gente sabe que tem, assim, só os países negociam, mas o lobby dessas empresas, de frente a esses países, é muito maior do que qualquer debate indígena que se faz, né? Então, assim, eu também fico muito feliz quando vejo uma manifestação, porque equipara minimamente a atenção, pelo menos, que se é dada às questões e aos debates que acontecem aí na COP, né? Edu, algum questionamento? Não, só para lembrar que a COP é no Brasil, mas é evento da ONU. Sim. Né? Então, o Brasil tem a sua ingerência, evidentemente. O presidente da COP é brasileiro, mas não é um evento do governo do Brasil. Sim. Então, não, porque o governo brasileiro não está deixando os indígenas. Não. Peraí. O erro do governo brasileiro é não regulamentar, não assinar terras indígenas. É perder para o Collor. Terceiro mandato do presidente Lula, um mandato e meio da presidenta Dilma, e até hoje, quem tem a maior quantidade de terras indígenas regulamentadas, regularizadas e, entre aspas, postas em prática, é Fernando Collor. Além de muito tempo, é muito estranho. Deixa eu só falar uma coisinha, claro. Porque os mundurucus estão, boa parte dos indígenas estão muito contra essa história das hidrovias. E eu acho que isso é super importante, porque os rios, para os indígenas, primeiro, são sagrados, são locais de alimentação, são lugares da vida, são lugares
importantes. E o que eles estão falando? Eles estão falando o seguinte, concretamente, o que o governo está patrocinando é a transformação dos rios, que são a vida para eles, em estradas para escoar a soja. E é uma coisa impressionante o crescimento do transporte de soja por hidrovia, que já existe, poluindo os rios, acabando com as espécies de peixes e desbarrancando as margens dos rios. Então, não é assim, a gente que conhece pouco essa dinâmica da Amazônia, a Amazônia passou agora por uma seca brutal, uma seca que foi assim, que chegou a impedir a navegação no Rio Negro, que é uma artéria importantíssima ali. Então, nós temos que entender que esses indígenas, eles estão vivendo a mudança climática dentro de um ecossistema que é muito frágil e que está manifestando a exaustão dele agora. Então, eu acho o seguinte, eu acho que os caras não estão falando, olha, eu li na National Geographic. Não, eles estão vivendo isso, eles estão vendo a devastação e tal. Eu acho que isso, como você falou, é motivo de sobra para a gente prestar atenção neles, entendeu? E como a gente vive numa sociedade que a atenção é disputada minuto a minuto, eu acho que é muito importante eles estarem colocando essa agenda, entendeu? Pô, o rio não é só uma estrada líquida. Sim. O rio é fonte de vida, o rio é fonte de biodiversidade, o rio alimenta a floresta. Então não pode ser tratado como simplesmente uma estrada, abre uma estrada e pronto. Não, não é assim. Eu acho que a gente tem a obrigação de estar atentos ao que eles estavam falando. E eu acho que, concordo com você quando você diz, eles são muito, muito diversos, eles têm muitas diretrizes políticas e divergências entre eles. Mas eu costumo ter esse mau hábito de achar que quando um povo oprimido se levanta para reivindicar, eu acho que está de bom tamanho. O que eles fizeram, por exemplo, quando quiseram acabar com esse ensino presencial das culturas indígenas, quando eles ocuparam a Secretaria de Educação, a gente cobriu isso. Foi fundamental, eles conseguiram. Então, eles têm uma forma. Se a gente fosse olhar hoje, aquele protesto do Ailton Krenak na Constituinte, pintando o rosto de vermelho, você fala, ai, que protesto. Só que aquilo lá é isso. Aquilo lá galvanizou a nossa atenção e fez a gente prestar atenção para a reivindicação de todo aquele povo. Então, eu acho que eu estou 100% Munduruku hoje. Giovana, algum comentário sobre essa questão? E se você ressalta algum ponto de debate da COP formal, né? Não da Cúpula dos Povos e disso tudo que a gente está discutindo em relação aos povos indígenas e às organizações sociais, mas formalmente que está sendo debatido aí entre os países. Perde até a graça agora, né? Nem dá vontade mais de falar nada de negociação. A gente brinca, né? Que isso tornou a coisa muito mais animada aqui, né? Para jornalistas. Sim. Não, e é realmente, assim, é muito bacana... É muito bacana que eles tenham espaço, né? Isso é uma das coisas que era mais ou menos esperado, desde que, né, você falou que a COP ia ser no Brasil, porque os últimos 3 anos as COPs aconteceram em países que não são democráticos, né? A gente teve COP no Egito, depois a gente teve COP nos Emirados Árabes e depois a gente teve COP no Azerbaijão. E nesses 3 momentos, sequer havia espaço de manifestação, né? Se acontecesse alguma coisa, você via uma reação muito rápida e não necessariamente tranquila, né? Então, a gente já sabia, tanto que tem uma expectativa para amanhã, aqui em Belém, que vai ser a grande marcha pelo clima, né? Ela está marcada, nossa, há meses já, assim, tem toda uma organização, muito de gente vindo para cá. Espero que essa manifestação de hoje não, sei lá, crie nenhum tipo de estresse a mais aí por parte das nossas forças policiais, né? Mas amanhã acho que vai ser lindo. Então eu tinha muitas expectativas, sabe? Nossa, finalmente estamos fazendo uma COP num país democrático e as pessoas, né, a sociedade civil vai ter voz, os povos indígenas vão ter voz e tal. Então, enfim, só para dar um pouquinho desse contexto aí. E só queria dar um dado ali que eu falei aquela hora de ser a maior delegação que a
a Saninha falou ontem, ela disse que é a COP com maior participação indígena, mais de 900 indígenas credenciados para a Zona Sul. Hoje eu tinha ouvido uma outra pessoa falando aqui que, em termos de delegação, né? Você tem 300 delegados, e aí eles estão trabalhando para tentar incidir na negociação, e uma das coisas que eles mais pedem é que os países reconheçam que ao você criar terras indígenas, né, ao você fazer essa proteção como terra indígena, isso é uma medida de mitigação climática. Por quê? Porque as terras indígenas são, historicamente, todo mundo sabe, são as áreas mais protegidas dentro de uma floresta. E isso, então, ajuda você a diminuir emissões de gases de efeito estufa, né? Só para fechar, é isso, assim, que eu acho que era importante de frisar. E, ao mesmo tempo, a gente está falando de indígenas, né? E até estou vendo aqui que vocês destacaram que ocorre em meio à crescente presença do petróleo na COP, porque é isso, a gente deu também uma reportagem ontem na agência pública falando isso, que mais uma vez os lobistas da indústria dos combustíveis fósseis conseguiram se registrar em peso aqui. Então, se a gente está falando de 900 indígenas por um lado, cadastrados dentro da COP, a gente tem mais de 1.600 lobistas nos combustíveis fósseis aqui dentro. Então, né, uma pequena diferença aí. E Puxa claro, vida, é, é. foda esse número. E ainda eu nem vi o número de lobistas do agro, né? Que aí também vai ter Sim, um outro daí. Mas assim, as negociações estão indo, né? Hoje, fim da primeira semana, amanhã, na verdade, né? Fim da primeira semana de COP, e alguns temas estão avançando, mas honestamente, eu acho que não tem nem muita graça falar deles, mas são os mesmos temas de sempre. Financiamento, como vai se tentar dar alguma resposta para o fato de que os países ainda estão fazendo muito menos do que deveriam estar fazendo. Mas aí, uma das coisas que eu acho que tá, assim, começou a ganhar um pouco de peso mais peso. Eu até falei disso aqui na semana passada, né, quando eu tive a minha sim. participação, que todo mundo está muito impressionado com aquela declaração do presidente Lula de que tinha que sair aqui dessa COP um roteiro, um mapa do caminho para o fim dos combustíveis fósseis, né? E isso foi ganhando tração ao longo da semana. Anteontem, a ministra Marina Silva fez uma reunião com a presença de líderes, de altos representantes, né, de ministérios da Alemanha, França, Reino Unido, Dinamarca, Colômbia e Quênia. E todos eles deram apoio para ela, falando que se houver algum tipo de menção a um mapa do caminho para o fim dos fósseis que eles apoiam. A ministra do Reino Unido chegou a falar: estamos totalmente do seu lado, Marina. Então, por um lado, sabe, a gente vê assim algumas coisas, são esses caminhos meio lentos das conferências do clima, porque é tipo, né, vamos decidir aqui que vamos fazer um mapa do caminho, assim, é um passinho, baby steps, né, como o pessoal fala, são passinhos pequenininhos, mas que é um pouco também como funcionam essas conferências, assim, a gente está na 30ª, né, e a gente vê que realmente, assim, às vezes dois passos para frente, um para trás, porque é meio como funciona. Mas por um lado, sabe, a gente vê isso, negociações caminhando, mas por outro lado a gente vê essa força da sociedade civil, que é muitíssimo interessante, está acontecendo, né, a cúpula dos povos. Então, sei lá, assim, eu acho lindo, Sim, acho que quanto mais pressão, melhor mesmo, sabe? Vamos ver se vai sim. dar certo. Concordamos, pois é, todos. Giovana, muito obrigada. Bom conversar com você, ter essas atualizações. Ótimo trabalho por aí e até. Um beijo para você. Agradeço eu, gente. E assim, acompanhem também o nosso podcast, o Bom Dia Fim do Mundo, que a gente vai falar mais disso nessa semana, na semana que vem. Obrigada, um abraço, tchau, tchau.